Fala, meu povo! Aqui é o Diogo e eu queria dizer que você é bem-vindo à nossa EBD, a Escola Bíblica Discipuladora da 8ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Nós estamos começando hoje com um tema que se estenderá por algumas semanas sobre interpretação bíblica. Um conhecimento tão importante para os nossos dias em que a palavra de Deus tem sido distorcida de tantas formas. Nós usaremos como fonte, como base para o nosso estudo, o livro Entendes o que Lês. E eu queria te convidar para essa jornada com a gente. Eu e a minha equipe de professores estaremos aqui semanalmente trazendo para você esse conhecimento tão importante. E hoje nós vamos introduzir esse assunto discutindo um pouquinho do porquê é tão importante nós aprendermos a interpretar a Bíblia. O primeiro ponto é o seguinte: não é só ler e já aplicar na minha vida aquilo que eu estou lendo na Bíblia. Existia um objetivo específico na escrita de cada um dos livros que são encontrados ali na Palavra de Deus. Cada autor tinha o seu próprio estilo. Alguns eles eram literais naquilo que estavam dizendo. Outros eram figurativos, usavam de metáforas, de simbologias. Existem partes que são apenas histórias. Nós precisamos também entender as diferenças históricas. Esses livros foram escritos há milhares de anos atrás e em contextos culturais também muito diferentes daqueles que eu e você vivemos hoje. Então, é muito importante aprender como interpretar corretamente a Bíblia, que é a nossa fonte da revelação do nosso Deus. Então, vem comigo que a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. O primeiro equívoco que muitos de nós cometemos é abrir a Bíblia, ler e tentar interpretar de forma muito literal ou muito direta, sem pesar o contexto, sem pesar a cultura, sem pesar a fonte, sem pesar quem eram os destinatários. Quando nós pensamos, por exemplo, nas cartas do Novo Testamento, elas tinham por objetivo igrejas em uma localidade muito específica. E elas foram escritas pensando naquele povo. E dessa forma, nós vamos trazer para o nosso entendimento uma percepção mais clara do significado do texto no seu original. Depois disso, nós vamos caminhar para uma aplicação para as nossas vidas. Não literal, mas fundamentado nos princípios que nós entendemos. Cada livro da Bíblia, ou cada grupo de livros da Bíblia, tem um gênero muito específico. Existem livros que são históricos, eles foram relatos do que aconteceu. Então, livros como Gênesis, boa parte de Êxodo, o livro de Juízes, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, são livros que vão contar a história do povo de Deus. Nem tudo que está lá nós vamos trazer como exemplo para as nossas vidas, mas toda a história estará revelando quem Deus é e como ele se relaciona com o povo que ele escolheu. Nós temos também livros que são poéticos, como Salmos. Salmos são extremamente poéticos e ele não se propõe a ser literal. Ele espera que o leitor interprete as emoções, as figuras de linguagem que cada autor usou ali dentro da sua escrita. Nós temos, por exemplo, um livro de Provérbios, um livro de Eclesiastes, que talvez sejam um pouquinho mais fáceis de aplicar diretamente nas nossas vidas, porque esse era o objetivo desde o início, trazer sabedoria prática para as pessoas que leriam esses textos. Nós temos 4 evangelhos e cada evangelho tinha um grupo específico que ele queria alcançar. Na verdade, as cartas foram escritas tanto para informar a respeito de quem era Jesus, como também como uma ferramenta evangelística. As cartas do Novo Testamento, como eu mencionei, foram muitas vezes escritas de uma pessoa específica para um indivíduo específico. E entender a relação, o significado, o contexto e qual era a mensagem da carta para aquele indivíduo é muito importante para que nós possamos trazer para nós os princípios aplicados e não cometer equívocos na interpretação. O grande fundamento para que nós não erremos na interpretação bíblica é justamente que o texto nunca vai significar hoje
o que ele não significou no seu original, na sua essência. A nossa interpretação atual precisa manter os mesmos princípios, os mesmos referenciais que lá no seu original, na sua intenção inicial, ele tinha. Eu quero trazer um exemplo aqui bem interessante a respeito de interpretação bíblica, de um erro que eu vi uma vez um pregador no púlpito cometendo, e eu fiquei com uma certa dúvida na época, porque eu também não entendia muito bem, e depois eu vi uma explicação mais fiel ao que na verdade o texto estava nos dizendo. Lá nos evangelhos existe um relato de algumas pessoas que se propuseram a seguir Jesus. Ele dá uma resposta a essas pessoas. Um desses indivíduos foi um jovem que disse: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu ir e enterrar o meu pai. Jesus responde para ele: olha, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, venha e siga-me. O pregador pegou esse texto, ele estava discorrendo sobre todo o texto, né, um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas quando chegou nessa parte, ele falou o seguinte: olha, aqui nós vemos que Jesus não é muito a favor de cultos fúnebres, né? Como ele diz, nós não devemos ficar ali velando ninguém, nem gastando tempo com os mortos. Eu olhei para aquilo e falei assim: parece que não é bem isso que o texto queria dizer. Mas eu lembro que eu era jovem ainda, eu não tinha muita maturidade, mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Tempos depois, eu vi um outro pastor trazendo o contexto cultural da época e o que realmente significava aquela proposta do jovem e, consequentemente, a resposta de Jesus. Quando ele disse que queria sepultar o pai dele, não é que o pai estava morto e eles iam fazer o velório daqui uns dias e ele queria lá resolver essa parte antes de seguir Jesus. Não. O pai estava vivo e não existia previsão para a morte desse pai. O detalhe é o seguinte: o pai só divide herança quando morre. Então o filho pensou: cara, se eu for embora e o meu pai morrer, a herança vai ficar para os meus irmãos e eu vou ficar sem nada. Então eu preciso esperar o meu pai morrer, aí eu pego a minha herança, aí eu vou estar resolvido financeiramente, aí nesse momento eu vou e sigo Jesus. E aí Jesus falou: olha, não é assim. Você tem que tomar uma decisão prática hoje de me seguir. Você não vai esperar o que você acredita que seja o tempo mais oportuno. Embora hoje nós, principalmente aqui no Brasil, a nossa cultura não lida com tanta frequência com essas relações de herança, principalmente para a segurança financeira. Nós até podemos contar como uma ajuda, mas não de dependência. A maioria das pessoas, eu pelo menos, não tenho nenhuma perspectiva de herança. Mas eu lembro que na minha adolescência, às vezes, eu pensava assim: cara, eu acho que eu vou estudar, trabalhar, ganhar muito dinheiro, estabilizar a minha vida, criar filhos e depois, quando eu tiver mandado os meus filhos para fora de casa, eu vou servir como missionário. É exatamente a mesma mentalidade. Eu vou cuidar do que é meu primeiro, eu vou resolver a minha vida primeiro, eu vou me estabelecer como eu quero primeiro, para depois cuidar das coisas do reino de Deus. Agora veja, é muito diferente esse princípio interpretado e aplicado do que a ideia totalmente literal que o pregador equivocado fez naquele dia em que eu estava. Isso é muito comum. É o grande risco que nós temos de ler de forma superficial a palavra de Deus. Nós corremos o risco não apenas de não interpretar corretamente a Bíblia, mas de interpretar mal e criar aplicações que estão distantes do que é a verdadeira vontade de Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos pesar. Todos nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de indivíduos particulares, nós estamos falando de gêneros literários diferentes. E tudo isso precisa ser devidamente pesado quando nós pensamos na interpretação correta da Escritura. Eu queria citar aqui também um texto que a minha mãe ela costumava dizer para mim muito quando eu era criança. É um texto que está em Provérbios e diz o seguinte: olha, como louco que lança flecha, fogo e morte. Assim é o homem que mente para o seu irmão e diz, foi por brincadeira. Ele está dizendo o seguinte: olha, é como se ele estivesse brincando com fogo. A gente entende essa terminologia. Um louco que
lança flecha, fogo e morte. Acho que numa versão da linguagem de hoje, ela diz como louco que brinca com arma mortal. É bem literal. Assim é o homem que mente para o seu irmão e diz foi por brincadeira. Cara, tanto que a gente fazia, eu pelo menos fazia isso com os meus irmãos quando eu era criança. E a minha mãe vinha incutindo isso. Não foi necessário um estudo muito aprofundado para entender o significado desse versículo em particular e aplicá-lo na minha vida e começar a falar sempre a verdade. Mas existem outras situações em que a interpretação não é tão fácil. Eu penso, por exemplo, nas cartas. Quando eu era criança, eu recebi uma carta do meu pai, quando ele estava viajando. Eu tenho essa carta até hoje. E se você ler a carta, eu tenho certeza que você vai ver algumas coisas muito interessantes que talvez você consiga trazer para a sua própria vida. A respeito de características do meu pai enquanto pastor dos próprios filhos, o amor dele, a dedicação dele em relação a estudar a palavra de Deus. E tudo isso está contido ali naquela carta que foi escrita para mim. Mas para que você hoje pudesse ler essa carta e falar assim, nossa, deixa eu pegar alguns princípios aqui que eu achei legais e trazer para minha vida, você não pode pensar que foi o meu pai escrevendo para você. Você tem que lembrar que foi do meu pai para mim e aí pegar os princípios para depois aplicar na sua vida. Já eu posso pegar aquela carta e ler de forma muito literal. É para mim. Ela foi uma carta escrita para mim. E a Bíblia tem essa característica. Ela foi escrita para mim, para nós, mas ela não foi escrita diretamente. Então existem desafios no que diz respeito à interpretação bíblica. Um outro ponto e um outro fator que pesa bastante é a tradução da Bíblia que nós usamos. Existem hoje diversas traduções diferentes disponíveis no nosso idioma. Versões um pouquinho mais antigas, mais arcaicas, algumas mais atualizadas. Nós temos hoje versões da Bíblia que fogem bastante da literalidade da tradução e buscam trazer já uma interpretação dentro da sua escrita. Então você vai compará-la com versões como a NVI ou como a Corrigida e Fiel, que buscam essa fidelidade ao texto original. E há uma diferença, há uma discrepância bem grande, porque algumas versões atuais elas buscam já trazer uma interpretação. Isso não é ruim, ok? Isso não é um problema. O problema é eu me apegar, talvez, a apenas uma das versões disponíveis e querer fundamentar todo o meu estudo nela. Nós podemos usar como recurso as diferentes traduções que nós temos e compará-las para que nós possamos chegar a um lugar de consenso e então fazer as nossas interpretações. Resumindo, toda leitura superficial da Bíblia, ela vai trazer problemas. Seja pela falta de entendimento de muitas coisas que estão escritas, seja pela interpretação errada do que o texto está trazendo. Sempre haverão problemas. Nosso convite e o nosso apelo através dessa série de aulas é que eu e você possamos nos tornar estudiosos da Bíblia. Não apenas leitores passivos que cumprem um rito religioso. Eu tenho meu devocional para fazer, eu vou ler tanto da Bíblia, eu tenho a minha meta de ler a Bíblia toda em um ano ou em 6 meses, eu tenho que cumprir a minha cota de leitura diária. Não que isso seja em si ruim, mas não pode ficar só nisso. É importante que nós tenhamos o nosso coração dedicado, empenhado a conhecer as Escrituras. Isso vai exigir de nós empenho, estudo, esforço. Um tempo mais demorado, ler e reler, buscar um significado claro, buscar correspondências, buscar as referências certas a respeito de história, de cultura, para que dessa forma o Senhor possa revelar aos nossos corações tudo aquilo que Ele tem da sua palavra. Eu queria que você deixasse aqui nos comentários algumas coisas, se você puder. Primeiro, qual é a tradução ou a versão da Bíblia que você usa? Isso é bem interessante. Eu queria saber das pessoas que estão aqui assistindo com a gente qual é a predominância de versão para a gente poder, inclusive, usar como referência. A segunda coisa é se tem algum texto que já ficou na sua cabeça e você falou, cara, eu não consegui entender isso aqui até hoje. Manda pra gente, talvez a gente consiga até te responder. Mas eu quero realmente te estimular a pensar mais, a estudar mais a palavra de Deus. Nós traremos várias ferramentas, nós traremos
vários fundamentos aqui importantes para que nós possamos estudar e aprender mais sobre a palavra do nosso Deus. Eu espero que você continue nos acompanhando. Eu encerro por aqui a aula de hoje. Ela tinha esse objetivo de ser uma introdução, apenas te instigar, te deixar um pouquinho curioso sobre o que vem por aí. Todas as outras aulas, elas trarão um pouco mais de conteúdo para nos ajudar a entender melhor como interpretar corretamente as Escrituras. Eu espero que você possa nos acompanhar nessa jornada e se transformar aí num estudioso da Palavra de Deus. Espero vocês.